Boa noite. É tanta notícia que muita gente entra assustada país afora. Afinal, há mais de um mês, as informações sobre o coronavírus dominam o noticiário no mundo inteiro todos os dias. E as imagens de Wuhan, epicentro dos casos, com as ruas desertas como uma cidade fantasma, alimentam a sensação de perigo. Mas é preciso deixar uma coisa bem clara. Até o momento não há nenhum indício de que esse vírus tenha chegado ao Brasil. E mesmo que chegue, o país está preparado para combater eventual epidemia. O vírus é perigoso? Claro que é, mas tem cura. O que não podemos é ficar falando do vírus que está do outro lado do mundo, todos os dias esquecendo de outro grande perigo que ronda o Brasil e que nós mesmos podemos ajudar a combater: o mosquito da dengue. Para falar sobre dengue e coronavírus, nós recebemos aqui no Band Entrevista de hoje o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Kleber de Oliveira. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria começar lhe perguntando o seguinte: nós temos visto nas TVs, em todas as mídias e principalmente nas redes sociais, notícias as mais variadas e mais desencontradas possíveis sobre o coronavírus. Qual a real situação do coronavírus no Brasil e qual a possibilidade desse vírus chegar aqui na América do Sul? Bom, boa noite. O coronavírus foi descrito, identificado no dia 9 de janeiro desse ano. Então, temos pouco mais de um mês que nós estamos conhecendo este novo vírus no mundo. A China já sabia dele antes disso, em dezembro, por exemplo? Ela, no início, lá no final de novembro, início de dezembro, ela já sabia. Estavam ocorrendo casos de pneumonia sem causa definida. Ela não sabia que era esse novo coronavírus. Era uma pneumonia, quadros respiratórios muito graves, importantes, que estavam aumentando em alguns hospitais de Wuhan, que é a capital da província de Hubei, o estado de Hubei. Então, esse vírus, ele ainda é, de certo modo, desconhecido nas suas características da história natural da doença, ou seja, a doença que ele causa, que características que ela possui que o distingue de outras doenças similares. Então, tem muita coisa para aprender ainda sobre esse vírus, mas já temos um bom conhecimento. E qual que é o real perigo do vírus surgir aqui no Brasil? Bom, é o mesmo do Paraguai, da Argentina, do México, dos outros países, porque nós vivemos numa aldeia global. O Brasil, ele tem fluxos, né, as pessoas estão indo e vindo, e não necessariamente precisa vir da China para o vírus entrar. Ele pode pegar numa conexão, a pessoa pode ter contato com outra doente num aeroporto que seja uma conexão internacional. Então, a possibilidade dele ocorrer no Brasil existe? Sim. Quando? Nós não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, ou pode nem entrar. Pode acontecer dele não entrar. O que a gente pode afirmar neste momento: não temos nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil. Ela já começa a diminuir na China ou ainda não? Olha, nós estamos acompanhando diariamente a situação tanto dentro da China quanto fora da China. Desde semana passada, a gente tem observado uma tendência leve de queda em relação a outros relatórios. Isso vem se mantendo. Tudo indica, mantendo-se este padrão, que nós devemos atingir o pico no final de fevereiro e, a partir do início de março, uma queda sustentável. Mas, volto a dizer, é um vírus novo e podemos ter alterações genéticas no vírus que possam alterar o pouco que nós conhecemos. O índice de mortalidade desse vírus está em torno de 2%. Está em torno de 2%, muito menor do que dos outros coronavírus. E muito menor até do que algumas gripes também, né? Muito menor, muito menor. O coronavírus do Oriente Médio tinha 34%. O H1N1 lá em 2009 era em torno de 10%. Nossa. Então, nós estamos falando de um vírus que é menos letal, ou seja, os casos graves ocorrem, mas eles são em número menor em relação à população em geral. Porém, se transmite mais do que
os anteriores. Por que esse pânico, especificamente por causa desse vírus? Por causa da quantidade de casos, que é maior do que o dos outros? Olha, ele traz algumas características distintas dos antigos coronavírus, e essa é um desconhecimento. No antigo coronavírus da SARS, aquele que aconteceu no final de 2002, início de 2003, e do coronavírus do Oriente Médio, o início o período de incubação, a transmissibilidade se dava a partir do início dos sintomas. Neste, tem algumas evidências, ainda pequenas. O vírus passou incubado, sem ainda ter a doença. Sem manifestar sintomas, ainda aparentemente saudável, a pessoa já poderia estar transmitindo. Mas isso não é uma característica só desse vírus. O vírus do sarampo, por exemplo... É assim também? É assim também. O vírus do sarampo pode começar a ser transmitido, em média, 12 dias antes do início dos sintomas. Inclusive, nós estamos com a campanha contra o sarampo, que começou segunda-feira. O Brasil tem sido, eu digo, a imprensa em geral, tem sido mais informativa do que a imprensa no mundo, porque eu leio diariamente alguns jornais fora do Brasil. E tenho notado que, com exceção do Brasil e dos Estados Unidos, nem na primeira página dos jornais essa notícia é dada. Verdade. O Brasil, você abre qualquer site, qualquer coisa, a primeira coisa que vem é quantos morreram, quantos já foram infectados. Você, para ler uma notícia dessa num jornal em Portugal, em Paris, você tem que entrar na parte de saúde e procurar uma notinha lá embaixo. Olha, eu acredito que seja um reflexo do processo de percepção social e percepção individual que nós temos sobre os eventos. É natural que, quando nós estamos nos preparando para uma situação mais adversa, né, que eu não posso desprezar nem posso superestimar uma situação. A percepção geral é de que deve estar acontecendo alguma coisa mais importante, mas não é isso. Nós estamos buscando ter estratégias para cada cenário epidemiológico. Interessante. Isso é uma outra pergunta interessante. O governo repatriou alguns brasileiros que estavam em Wuhan, né? Isso. 30 e poucos, né? Parece 34. que 34. E ontem saiu uma notícia, aliás, nessa semana já saiu uma notícia de que nenhum deles, nos testes feitos, não se conseguiu localizar o vírus nessas pessoas. Há necessidade deles continuarem ainda em Goiânia, como eles estão, Anápolis, né? Anápolis. Nessa quarentena? Anápolis. Bom, primeiro é agradecer e parabenizar o Estado de Goiás e a cidade de Anápolis pelo sentimento patriótico e pela conduta, né, de receber esses brasileiros. Estão sendo bem tratados, acompanhados. O período de incubação máximo dessa doença é de 14 dias, do que nós conhecemos. Tem estudos que falam um pouco mais, outros um pouco menos, mas a OMS tem trabalhado com um período de 14 dias. Nós colocamos 20% a mais por nossa decisão de precaução. Maior segurança. Maior segurança. Então, estamos colocando 18 dias. Este período, que antigamente, na quarentena, na época das grandes navegações, lá em Veneza, o que acontecia? Para não introduzir doenças no continente, esses navios, quando chegavam das Índias, ficavam ali numa ilha, que é um lazareto, aguardando por um período de 40 dias. Quarentena, hoje em dia, é só um termo. Pode ser menos, pode ser mais, a depender do período de incubação de cada doença. Então, com esse período, a gente vai ter total garantia de que mesmo alguém que pudesse estar com o vírus incubado, pudesse manifestar e transmitir para outras pessoas. É apenas uma precaução. Entendi. No entanto, nós temos que destacar o seguinte: essas pessoas estavam na China, já em quarentena, tomando providências de cuidados de proteção respiratória. Sem dúvida. Cuidados importantes. O governo chinês tem um protocolo muito rígido de saída do território chinês. Ninguém sai doente. Então, eles passaram por avaliação lá. Por precaução, nós estamos acordados com eles, porque todos foram voluntários de retornar, né? Vieram voluntariamente. Ainda ficou algum brasileiro lá? Ficaram brasileiros que não tinham interesse de vir. É natural, é direito das pessoas, constituíram família, tem outros compromissos, então, total respeito às pessoas. Esses que vieram, eles aceitaram: olha, eu vou ficar em quarentena por um período,
nós vamos fazer 3 exames, um quando eu chegar, um com 7 dias e outro com 14 dias. Estando negativo todos esses exames, nós vamos liberar a partir do 18º e é a vida que segue, as pessoas estão bem, estão sendo bem tratadas, a estrutura, o Ministério da Defesa que conduz este trabalho, está fazendo um trabalho excepcional, brilhante. Então, mais uma vez, as Forças Armadas demonstrando o seu papel, a sua contribuição, e foi uma ação cívico-militar muito bem sucedida. Perfeito. Secretário, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente continua a conversar com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Kleber de Oliveira. É rapidinho, não saia daí que eu volto já já. Eu acho que é 40 dias, por isso que eu fiz questão de... Estamos de volta com o Band Entrevista. E hoje estamos conversando sobre o coronavírus e dengue com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Kleber de Oliveira. Secretário, uma outra pergunta. Tem acontecido muitos boatos. Esses boatos prejudicaram o trabalho de vocês de alguma forma? Não, de forma nenhuma. O que dá é trabalho, né? Porque a gente tem que ficar desmontando essas inverdades, essas mentiras que acabam circulando. O que é que nós fizemos? O Ministério da Saúde tem um site que é o www.saude.gov.br/fake news. Lá nós temos um número do WhatsApp, temos várias informações, o cidadão pode mandar mensagem, falar, olha, essa mensagem é verdadeira ou ela é falsa? E a gente solicita à população que faça a consulta antes de divulgar esses vídeos, porque teve muita montagem, né? Às vezes as pessoas querem fazer brincadeiras e tal, e acaba prejudicando. Então, e eu creio que a população brasileira, ela está muito envolvida nesse tema, né? Ele está sendo muito discutido em vários veículos de comunicação e o Ministério tem feito todo dia, às 16 horas, uma coletiva de imprensa para repassar e tranquilizar a população, as pessoas, empresários, sobre tudo que a gente sabe sobre a doença. Inclusive, correu um vídeo aí, suposto vídeo do diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo. Você viu isso? Não, não vi esse. Dizendo o que devia ser feito, o que você devia fazer. Então, ele dá algumas... É pequenininho até o vídeo, ele dá algumas orientações. Ele diz o seguinte, para tomar vitamina C, tomar chá de erva doce, que diz que Então, você substituir o café pelo chá de erva doce, tomar pelo menos 4 ou 5 vezes por dia e lavar as mãos, assim, inúmeras vezes, usar o gel, o álcool em gel para poder, depois que lavar as mãos, uma série de coisas. Isso tem alguma credibilidade ou é absolutamente mentiroso? Bom, lavar as mãos eu acho que ele acertou. É a única, né? Bom, lavar as mãos com frequência, obviamente, antes de se alimentar, depois de usar o banheiro, cobrir a boca antes de tossir, espirrar, né? Usar o álcool em gel se não tiver acesso, porque água e sabão é a melhor coisa que tem. Sem dúvida. Né? Não necessariamente tem que ser álcool em gel. Lógico. Basta, se tiver água e sabão, está de bom tamanho, está resolvido. Evitar trabalhar se estiver doente, né? Evitar ir para locais públicos com aglomeração, shopping, cinema, se estiver doente. Então, são medidas muito simples que nós, todos os anos, fazemos, né? As campanhas são para promover, porque essa é uma doença transmitida por gotículas. Então, para se transmitir esse vírus, eu tenho que estar perto da pessoa, 1, 2 metros da pessoa. Existe remédio ou é o organismo da pessoa que tem que reagir? Remédios específicos para curar o vírus ou matar o vírus, ainda não temos. Temos alguns testes que estão sendo utilizados, antirretrovirais, medicamentos usados para outras finalidades, que parecem ter resultados promissores, mas ainda não está
não há evidência robusta que seja este o medicamento. Inclusive, parece que há um medicamento que existe há 70 anos para malária. Tem medicamento. Está sendo testado. Tem medicamento para malária que está sendo testado, tem medicamento para AIDS que está sendo testado, porque são todos, alguns são antivirais, outros são antiplasmódicos e temos aí algumas outras alternativas. Isso faz parte da medicina. A medicina, eventualmente, nós temos medicamentos que se descobre também que eles são bons para outras coisas. Isso aí não tem novidade, a gente já faz isso na área médica há muitos anos. A questão é que o tratamento que nós temos hoje, ele é para retirar o desconforto, né? O desconforto do sintoma respiratório, dor no corpo, existe suporte. Então, são tratamentos de suporte para evitar que a pessoa tenha complicações decorrentes desse desconforto. As pessoas que têm vindo a óbito são normalmente pessoas que têm a saúde mais debilitada? A maior parte são pessoas mais velhas, né? Pessoas já acima dos 60 anos, não jovens nem... mas tem também, acaba tendo, mas um volume muito, muito menor. E pessoas que apresentam algum nível de imunodepressão, ou seja, está com o organismo debilitado por outra doença, por uma condição crônica, né? Normalmente esses são os mais perigosos. Que também, geralmente, é o que se observa nas doenças respiratórias que nós conhecemos, né? Geralmente, você pega os extremos, né? As pessoas mais velhas e as pessoas mais jovens, né? As crianças e tal. Secretário, eu quero falar agora sobre dengue, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta sobre o coronavírus. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos. Mas eu queria saber o seguinte: 40 e tantos mil casos já na China, 44, 45 mil casos na China nessa semana que passou. O Brasil, se viesse a ter 45 mil casos, estaria preparado para isso? Bom, eu acho muito pouco provável um padrão similar ao da China, porque a China tem 1 bilhão e 500 milhões, 700 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando de dimensões completamente distintas, né? Conversando com a embaixada da China, eles têm mostrado que, mesmo na China, os casos estão concentrados na província de Hubei. Então, é uma cidade grande, como São Paulo, 11, 12 milhões de habitantes. Então, é uma cidade muito grande. Então, dentro desse contexto, nós estamos preparados para identificar o vírus, para atuar na estratégia de contenção, que é a fase que nós estamos, ou seja, ao identificar o vírus, eu não quero que ele se espalhe. Essa é a fase que nós estamos trabalhando, onde temos hospitais de referência em cada estado, temos orientação para as equipes de atenção primária, estamos orientando nos portos e aeroportos com speeches, né, de áudio, orientando, falando em chinês, exatamente. Então, nós temos preparação e temos um plano para situações de contingência. Ou seja, quando aumentar, nós temos estratégia, sim, para atuar. Nós já vivenciamos, na época do H1N1, nós tivemos... só em agosto de 2009 tivemos 35 mil casos no Brasil. Então, o Brasil já passou por situações bastante complexas. E saiu dela sem maiores... E saímos dela com aprendizado. Tanto é que nós estamos fazendo agora, aplicando aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos, né? Em saúde pública é um crescente o conhecimento. Eu trabalho no Ministério da Saúde desde 2001, estive junto, enfrentando, desde a época do antrax, logo depois do ataque às Torres Gêmeas, todas as grandes emergências eu estive participando direto ou indiretamente. Então, é um conhecimento acumulado, né? Toda a minha equipe tem mestrado, doutorado em epidemiologia, em saúde pública. Preparada para isso. Está preparada para atuar. Secretário, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já já. A gente lembra que esse programa é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas pelo telefone 999769204, 999769204. Agora vamos para mais um breve intervalo. Não saia daí que eu volto já já.
Estamos de volta com o Band Entrevista. E hoje conversando com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Cleber de Oliveira. Secretário, está se falando tanto de coronavírus nos últimos dias no Brasil que a gente acabou se esquecendo da dengue, que tem uma importância provavelmente muito maior do que o coronavírus aqui no Brasil. Como é que está a evolução da dengue no Brasil nesse verão? Olha, no ano passado nós tivemos a introdução do subtipo 2 do vírus da dengue. Nós já estávamos alertando que este ano o número de casos poderia ser muito maior do que no próprio ano passado aqui no Brasil. Pois é, mas veio da África ou não? Olha, nós não... Ele já circulou no Brasil em 2008. E depois foi extinto, né? Depois ele desaparece e esses vírus vão se alterando ao longo do tempo. Então, nós não temos como precisar a origem, né? Nós temos o vírus em outros países da América Latina, muito provavelmente em circulação mesmo dentro das Américas. Então, nós tivemos a introdução, e quando eu tenho a introdução de um vírus novo, depois de tanto tempo, as pessoas que tiveram contato com ele lá atrás, nasceram novas pessoas, crianças, temos pessoas que chegaram de outros lugares e muitas pessoas estão suscetíveis à infecção por esse novo subtipo. E se eles tiveram antes infecção por outro subtipo, como teve circulação do vírus 1, do vírus 3, do vírus 4, a gente pode ter casos graves. Então, este ano, teremos a possibilidade de ter uma situação muito mais crítica de dengue do que no ano passado. Mas que coisa, e por que não consegue resolver isso? É a população que não ajuda? Abrindo um parênteses aqui, eu tenho notado, não sei se é por causa da chuva, eu pouso em Brasília toda semana, ou às vezes 2 vezes por semana, e eu tenho notado, de cima, quando você está no avião, que tem várias casas que você passa por cima, que as piscinas estão completamente... Você vê a piscina meio vazia, com uma água escura. Tem uma casa aqui no Parkway, que eu passo sempre por cima, que a piscina está preta. Existe uma fiscalização para isso? Olha, os agentes de combate a endemias, eles têm realizado, nós temos em algumas localidades dificuldade para entrar em locais, em casas fechadas, em lotes fechados. Temos tecnologias que estão sendo adotadas aqui mesmo no Distrito Federal, uso de drones para poder eu acho que o próprio visualizar. Drone, uma volta ali, vai visualizar uma série de... Então, tem incorporação de tecnologia. E o Brasil está investindo numa nova tecnologia. A Fundação Oswaldo Cruz está desenvolvendo um mosquito que tem uma bactéria. Nós infectamos. Mata o outro, né? Essa bactéria impede a transmissão do vírus da dengue. É a Wolbachia. Eu estive agora, há 3 semanas atrás, no México. Eles também estão fazendo isso. Então, lá em Niterói, onde nós temos o projeto já há mais tempo, os resultados são muito promissores. Só que o Ministério da Saúde, desde o ano passado, nós estamos trabalhando com um projeto chamado Vigiarbo. É evitar que tenha uma solução só para todos os problemas. Nós temos um leque de alternativas, de estratégias para combater o mosquito. Mas a melhor estratégia que nós temos é o envolvimento e engajamento da população. Porque, sem sombra de dúvida, quando a população está engajada, junto com o governo, com os comerciantes, as autoridades, donos de escola, o sucesso é total. O sucesso é total. Até porque o mosquito da dengue tem um voo curto, né? Tem um voo curto. Ele voa próximo ali, sempre de onde ele se desenvolveu, né? A gente sabe como ele se procria, né? O vasinho de planta, na calha ali do telhado, no ralo ali do quintal. Se todo mundo se tornar um soldado disso, você tem grandes condições de acabar com a dengue no Brasil. Exatamente. Eu não tenho dúvida que a população, quando engajada, nos lugares que a gente teve esse engajamento da população, foi sucesso absoluto. Nós temos vários exemplos no Brasil. Secretário, não está faltando uma grande campanha? Porque eu me lembro que quando você tem a população engajada, não sei se você se lembra daquele episódio, se não me engano, acho que foi no governo Fernando Henrique, que houve falta o problema de eletricidade na época, e que houve uma grande campanha
Então, todo mundo que tinha 3 geladeiras desligou uma, tinha 2 televisões desligou uma. Foi tão grande que preocupou seriamente as concessionárias. As concessionárias de eletricidade ficaram apavoradas. Eu me lembro. Porque a população entrou com uma força danada. Não está faltando uma campanha mais específica, mais duradoura e com mais força do governo nesse sentido, não? Essa é uma boa questão. O governo tem investido muito em várias campanhas. Nós temos que, comparado com esse exemplo que você falou, nós não tínhamos redes sociais naquela época, né? Os canais de comunicação estão muito diversificados. Sem dúvida. Então, hoje nós temos muito mais possibilidade de atingir as pessoas por canais diferentes do que naquela época. E nós estamos fazendo esse trabalho. Segunda-feira agora, no dia 10, nós iniciamos, 10 de fevereiro, iniciamos a campanha nacional contra o sarampo, fazendo campanha de vacinação. Tem um vídeo, ficou muito, muito bem feito. Então, nós estamos conclamando as pessoas para aderir à vacinação. A mesma coisa nós estamos fazendo com o dengue. Quando você junta muitas campanhas simultaneamente, você acaba gerando uma overdose de informações e você acaba tirando o foco de uma ou de outra. O que nós temos buscado trabalhar com as redes sociais, trabalhando com parcerias, com universidades, com as escolas, Sistema S, SESI, Senasc, o Senai, ou seja, a gente está pedindo apoio, o Ministério da Defesa tem ajudado muito, a gente tem trabalhado com os militares. Então, assim, eu acho que não existe uma solução só para um problema tão complexo. Não existe uma solução só. As campanhas, elas sempre são necessárias e a gente sempre vai precisar fazer mais, muito mais. Mas, se nós tivermos o engajamento da população, eliminando o vazio de planta, checando todo dia, 10 minutinhos, chega em casa, checa se não está, o ralo está entupido, né, ou 2 vezes por semana, ou seja, crie deste processo um hábito. E aí, com certeza, nós vamos vencer essa guerra contra o mosquito. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho que vamos precisar trazer outras vezes. Muito obrigado. Mas agradeço muito a gentileza. Eu que agradeço. Vocês estão prestando um serviço social muito importante para a sociedade. Nós esperamos que as pessoas possam ficar mais tranquilizadas com esta situação. Eu tenho sido perguntado sobre o Carnaval. O Carnaval é um momento, uma festa brasileira, onde o trânsito continua a ser, né? É um processo muito mais interno, ou seja, vem turista, mas não é, ele bate mais ou menos com o período do Ano Novo Chinês. Então, a probabilidade de vir é muito pequena. Olha, eu tenho falado. Vamos pular Carnaval. Vamos pular Carnaval, bebam com moderação, usem preservativo e se divirtam. Secretário, muito obrigado. Eu que agradeço. O Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia e a gente volta a se encontrar no próximo sábado. Muito obrigado e boa noite.